Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Nós chegamos aqui para mais um estudo do livro de Atos. Muito bem. Peço um pouco de perdão porque acho que estou ficando gripado e a minha voz, que já não é lá muito boa, está um pouco diferente hoje. Muito bem, nós estamos em Atos 19. Eu vou ler aqui dos versículos 8 a 11. Vamos comentar um pouquinho, um trecho muito interessante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Bom, muito bem. Uma passagem muito interessante, porque nós vemos aqui o início da terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, e ele fica em Éfeso por 2 anos. E ali foi um tempo muito grande e de muito resultado, muito resultado. Bom, nós vemos aqui no versículo 8 que Paulo ele vai para a sinagoga, né? E aqui mostra uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente pode pensar assim, puxa, mas Paulo teve tantos problemas nas sinagogas, né? Com os judeus. Muitas vezes ele já disse que não falaria aos judeus, ele está aí falando de novo, né? O que acontece é o seguinte, há a necessidade para que um trabalho ele se fundamente de um centro geográfico, um centro de atividades. Então Paulo, por isso que ele procurava algum local aonde pudesse abrigá-lo. E ali então estar tendo uma estrutura de trabalho. Isso aqui, irmãos, desmonta tudo aquilo que muitas pessoas dizem, a igreja se tornou institucionalizada. Meu irmão, as instituições são divinas. E a igreja é uma delas. A gente tem aprendido que Deus criou 3 grandes instituições: a família, o governo e a igreja. A igreja é uma instituição e ela precisa de estrutura. Precisa ter uma estrutura de salas, de materiais didáticos e assim por diante. Bom, muito bem. Paulo, então, por 3 meses, diz aqui que ele esteve dissertando e falando sobre o reino de Deus. Ou seja, Paulo, então, ele abrange um tema muito grande, que o tema do reino de Deus é muito grande, e aí, então, dá para falar muitas coisas. E, muito provavelmente, quando, depois de 3 meses, ele chega e começa a falar sobre Cristo, aqui alguns que Lucas chama de empedernidos. Empedernidos nada mais é do que pessoas orgulhosas, que têm a mente dura, como pedra, que acham que não precisam aprender mais nada, sabe? Então, realmente, aquele orgulho, sabe? De pessoas que acham que sabem tudo e não sei o que, são os donos da matéria, né? O pai da matéria. Então, essas pessoas começaram a falar mal do caminho. O caminho é Jesus. Então, Paulo, ele o que faz? Ele aparta dali, ele sai da sinagoga, levando os discípulos, as pessoas que haviam se convertido ao Senhor, e ele aluga, muito provavelmente aluga, a escola de Tirano. A questão do aluguel de salões, de salas, nessa época era muito comum.
Era muito comum isto acontecer. E Tirano, que ele talvez fosse um médico, e tem uma linha que diz que Tirano era um médico, pois na Via Ápia se encontra ali uma inscrição sobre Tirano falando que ele era um médico. Talvez ele fosse amigo de Lucas, conhecido de Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado. Lucas era médico. E pode ser que ele tenha cedido sua escola para Paulo. Uma outra linha, uma vertente também, né, e que isso é bem provável também, é que ali fosse realmente uma escola, né? Uma escola onde se ensinava filosofia, matemática, artes, que isso era muito comum na época também. Mas o que nos interessa é que Paulo esteve por 2 anos ali ensinando na escola de Tirano. E isso foi muito maravilhoso, isso foi interessantíssimo, porque Paulo sai de um contexto religioso, a sinagoga, um contexto eminentemente judaico, para ir para um contexto gentílico. A escola de Tirano era um contexto gentílico. E isso lhe rendeu muitos frutos, porque diz aqui que todos os habitantes da Ásia, eles ouviram, né? Então aqui diz que todos eles ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Veja bem a amplitude que Paulo tomou com isso, alcançando todos os habitantes da Ásia. Quando nós falamos aqui da Ásia, nós não podemos pensar hoje no continente asiático, modernamente. Não. Naquela época, nós estamos falando principalmente das 7 cidades que estão lá em Apocalipse 2 e 3, onde foram escritas as 7 cartas. Paulo, portanto, ele teve influência na formação daquelas igrejas também. Tiatira, Pérgamo, Laodiceia e assim por diante, né? Então diz que todos os habitantes daquela região ouviram falar de Jesus. Que coisa tremenda! Às vezes uma mudança, né? Uma pequena mudança, na verdade não foi muito pequena, mas foi uma mudança não muito difícil de ser feita, traz resultados fenomenais. E foi isso então o que aconteceu. E aqui nós voltamos lá atrás, quando fala sobre os milagres, os sinais e prodígios que acompanhariam, né, aqueles que crescem no nome do Senhor. E isso é retomado por Lucas aqui, porque diz que pelas mãos de Paulo se faziam milagres extraordinários, a ponto das pessoas levarem para casa utensílios, lenços, aventais de uso pessoal de Paulo. E o interessante que diz aqui, olha só, que as enfermidades fugiam das suas vítimas. E espíritos malignos também se retiravam das pessoas que estavam acometidas por demônios, né? Isso pelo contato daqueles lenços e aventais de uso pessoal de Paulo. Tamanha era a consagração de Paulo, né? A Deus, a ponto disso acontecer, né? Como acontecia com Pedro, né? As pessoas eram colocadas nas ruas para a sombra de Pedro bater nelas. Olha só que nível de consagração dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas exalavam Cristo por todos os poros do corpo delas. Então é algo tremendo e maravilhoso. Bom, muito bem. Então, a gente vai ficar até aqui hoje e conhecemos um pouquinho sobre Tirano, sobre a escola dele, né? E sobre esta terceira viagem de Paulo, que rendeu frutos muito, muito, muito grandes. Quando nos colocamos nas mãos do Espírito Santo, é isto que acontece. Muito bem? Que Deus te abençoe e amanhã nós retornamos em nome de Jesus. A paz.